Fala personal, tudo bem? Meu nome é Diogo Evangelista, sou educador físico há 15 anos e nos últimos 12 trabalho como personal trainer. Estou iniciando um trabalho aqui na rede social, nesse canal, onde eu vou falar com você, educador físico, personal, principalmente aquele educador físico, aquele personal trainer que está com dificuldade em realmente ter uma progressão aí na carreira como personal. Quero te ajudar, te auxiliar realmente a conseguir se posicionar melhor, ter um desenvolvimento melhor da sua carreira. Então hoje eu queria trazer um assunto com você bastante pertinente, que é o quê? Toda vez que a gente começa a falar como personal trainer, a gente acaba não tendo a noção de que o personal ele tem que pensar já como uma empresa desde o início. Então eu queria trazer para você um conteúdo, para vocês um conteúdo, por que que o personal trainer deve se ver como uma empresa. Então vou trazer bastante conteúdo, bastante informação sobre como você pode lidar sua carreira desde o início ou então transformar sua carreira realmente ter uma mentalidade desde o início de empreendedorismo, de pensar como uma empresa e conseguir desenvolver um trabalho da sua profissão, do que você já faz hoje em dia e transformar isso de uma aula simples que você dá, empacotar isso, envelopar o seu serviço e entregar para o seu cliente de uma forma um pouco mais profissional realmente. Tá certo? Então eu queria fazer desde o início te fazer uma pergunta. Na sua visão, o que que é empreendedorismo? Quando você pensa na palavra empreendedorismo, o que que isso traz para você? Vou deixar aqui o significado do que é o empreendedorismo, mas o mais importante é o seguinte: na sua visão, quando você escuta o empreendedorismo, o que que isso realmente lhe traz? Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem que pensar o seguinte: qual o tipo de problema que você está vendo no seu mercado e qual o tipo de solução que só você dá para aquele tipo de problema? Quando você tem uma solução para um problema, você já está tendo uma visão empreendedora. Então, tudo que gere valor para uma pessoa, para um terceiro, para você, para o seu cliente e um valor também financeiro para você, isso a gente pode caracterizar como empreendedorismo. Então, suas aulas de personal trainer que você já dá, você já trabalha como personal, isso é uma visão de empreendedorismo. Talvez a gente não tenha noção do quê? Que aquele serviço, aquela aula que a gente está dando, a gente não consegue ver no macro, no que a gente pode transformar aquilo realmente da sua empresa. Então, hoje que é isso que a gente vai trabalhar bastante aqui dentro dessa aula, que você consiga visualizar que a sua aula ela deixa de ser uma aula só que você vai ter ali com o seu aluno de 45, 50 minutos, uma hora, mas que aquilo se transforme realmente num negócio para você. Tá certo? Então lembre o seguinte: tudo que for empreendedorismo é aquela ideia que você tem que você vai solucionar algum tipo de problema do seu cliente. Pode ser um cliente que está visando emagrecimento, um cliente que está visando hipertrofia, ganho de massa magra, ou aquele cara que quer se condicionar para algum tipo de prova ou algum tipo de atividade esportiva específica. Então, tudo que você conseguir visualizar isso, visualizar uma solução para um problema do seu cliente, é uma visão empreendedora, tá certo? Quais são os tipos de empreendedorismo? A gente, como nós somos personal trainers, a gente já trabalha em um segmento do empreendedorismo, mas eu vou trazer quatro tipos de empreendedorismo e que a gente de alguma forma pode trabalhar. O primeiro deles é o empreendedorismo individual. Nada mais é do que aquilo que a gente já faz atualmente. Então, você, como personal, você já dá suas aulas de personal trainer, o seu grupo de treinamento, isso já pode se caracterizar como um empreendedorismo individual. É a sua ação individual onde você vai levar algum tipo de solução para o seu cliente. Aquilo que você está entregando para o seu cliente é um tipo de serviço? É um tipo de produto? Se tiver algum desses dois princípios, serviço, produto, ou entregando algum tipo de valor para a pessoa, é um empreendedorismo individual. Se a gente pensar que é o seguinte: a sua aula, desde o início, você está trabalhando por si só, você já está fazendo um empreendedorismo. É aquele negócio que está gerando lucro e gerando renda para você sustentável. Não só você, mas a sua família também. Então, as ideias que a gente trabalha com o empreendedorismo individual é quando você, por si só, está gerando algum tipo de benefício para uma pessoa e trazendo benefício para você também, tá certo? O segundo tipo de empreendedorismo, algo que tem crescido bastante no mercado, o que são as startups escaláveis. Então, uma visão mais tecnológica de um de um tipo de serviço, de um empreendimento. Então, quando a gente fala em startup, a gente tem que pensar o seguinte: por si só, educador físico, a gente não consegue montar, por exemplo, a gente não tem capacidade de início, a gente não tem tanta capacidade tecnológica para montar uma startup, mas nada impede de você conseguir criar uma ideia, ter uma ideia, chamar pessoas da tecnologia, da área de TI e desenvolver algum tipo de aplicativo, algum tipo de software que vai solucionar o problema para aquele tipo de cliente que você identificou. Então, as startups nada mais são do que unir as ideias de
problema que você identificou para o seu cliente, a forma de solucionar, transformar isso dentro de um pacote de tecnologia, pode ser aplicativo, pode ser um software, e conseguir vender isso para os seus clientes. Então, as startups, elas trabalham realmente com a tecnologia. Se a gente for trabalhar, pensar numa startup no meio da atividade física, a gente pode lembrar, por exemplo, do Well Hub ou o Gympass, que é a mesma empresa. Ela soluciona um problema para as empresas, ela entrega um tipo de serviço onde as empresas contratam o serviço dela e disponibiliza opções para os seus colaboradores trabalharem e irem para as academias. Então, isso é uma ideia, realmente, é um tipo de empreendedorismo é uma ideia realmente de uma startup escalável. Tá? Terceiro tipo de empreendedorismo, e eu não vou me alongar muito, que são as grandes empresas. Então, são as grandes empresas do mercado fitness. Então, se a gente pensar nas academias low cost, nas academias boutique. Então, são as grandes empresas que podem ter uma ou mais unidades, com algumas centenas de colaboradores e que trabalham de uma forma realmente grande no mercado, aquelas que têm bastante atuação no mercado fitness. E um quarto segmento, um quarto tipo, na verdade, de empreendedorismo é o empreendedorismo social. Muitas vezes não vê tanto ao lado financeiro, ele está entregando muito mais valor para uma sociedade, para uma comunidade carente, fazendo com que as pessoas daquela comunidade consigam ter um acesso à atividade física, à cultura, e aí a gente pode trabalhar de diversas formas. Qual o tipo de valor que você está entregando para aquela comunidade? Então, isso é uma forma da gente realmente trabalhar com o empreendedorismo social, entregando, por exemplo, montando grupos de treinamento numa comunidade mais carente, fazendo com que as pessoas tenham acesso a mais atividade física. Então, isso também é um empreendedorismo. O empreendedorismo, talvez, no primeiro momento, não visa tanto lucro, mas entrega muito mais acolhimento para as pessoas. Aí é uma forma realmente de valores, missões, valores suas que você pode atuar também nessa área. Então, o empreendedorismo social, ele vai entregar muito mais acolhimento para as pessoas. Tudo bem? Começar a falar um pouquinho do empreendedorismo no mundo do personal trainer. Então, como que a gente pode começar a falar, por que é importante a gente falar de empreendedorismo do personal trainer? Se a gente pegar um recorte de 10 anos, de 2014 a 2024, a gente teve uma expansão gigantesca no número de academias no Brasil. Saiu de 19.266 unidades unidades e centro de atividade física para 56.833 em 2024. Então a gente teve um boom, um crescimento muito grande no nosso mercado de centros de atividade física, desde academia, clube, estúdios, então várias opções de locais para você fazer atividade física. Então a gente começou a ter opções maiores da gente realmente atuar como educador físico nesses últimos 10 anos. Se a gente parar para pensar que nós tivemos uma pandemia aí nesse meio tempo, a gente poderia ter muito mais academias abertas, porque muitas academias fecharam na época da pandemia. Então a gente poderia ter números ainda maiores nesses recortes aí desses 10 anos, tá certo? E aí, número de praticantes, se a gente pegar a população brasileira acima de 18 anos, a gente tem 40% da população fazendo algum tipo de atividade física. E aí esses dados são do Ministério da Saúde. Quando eu falo algum tipo de atividade física, pode ser que elas não estejam diretamente ligadas à academia. Elas estão fazendo atividades físicas no geral, em parques, condomínios, qualquer tipo de atividade física. Mas isso é um aumento e são opções realmente de pessoas e clientes que a gente pode ter para trabalhar a partir de agora com o personal. Então é um grupo que vem crescendo já fazendo atividade física, e você, como educador físico, como personal, tem um campo aí gigante para você realmente poder atuar. Esses dias eu tirei uma foto da academia que eu trabalho, e aí eu reparei que é o seguinte, tinha muita gente treinando, era, se eu não me engano, 7 horas da manhã, horário de rush da academia, horário de lotação. Tinha muita gente treinando com o personal trainer, mas tinha muita gente treinando sem o seu personal ou só com o seu treino ali que o instrutor montou na academia. Então esse público que não estava com personal, todos eles são opções e possibilidades de você poder atuar com eles. Basta você ter um serviço ou um produto que agregue valor para aquela pessoa. E outro dado importante é o seguinte: 130% dos praticantes de atividade física utilizam algum tipo de aplicativo para fazer suas atividades físicas, desde que seja mensurar a sua capacidade física, suas avaliações físicas, sua montagem de treino.
Então, os praticantes de atividade física cada vez mais vêm usando o quê? O aplicativo, os aplicativos fitness aí de forma geral, dentro dentro da sua rotina de treinos. Então, você como personal precisa começar a pensar o seguinte: como que eu vou disponibilizar um serviço, um trabalho para o meu cliente sem ter a tecnologia do nosso lado? Às vezes a gente não, o educador físico personal, às vezes a gente não tem um pouquinho de dificuldade de pensar em agregar, agregar o software, agregar a tecnologia para realmente disponibilizar para o nosso cliente. Mas isso cada vez mais as pessoas vêm utilizando. Então a gente precisa realmente pensar nessas opções e entregar esse conteúdo para o nosso cliente. Alguns outros dados, na verdade, que são importantes para a gente começar a pensar no personal trainer, pensar em capacitar realmente como empreendedor. Primeiro, hoje no Brasil nós temos 650 mil profissionais de educação física. Só aqui no estado de São Paulo são 130 mil professores inscritos no CREF 4. E eu estou falando de pessoas que estão ali, têm o seu registro feito ali no CREF. Sem falar as outras pessoas que não têm o seu registro no CREF, não são educadores físicos e trabalham como educador, com atividade física. Lembrando que é o seguinte, essa galera está fazendo um exercício legal da profissão, então isso é crime, eles não podem atuar com atividade física. A única pessoa que pode atuar com atividade física é o educador físico, é o profissional de educação física registrado no CREF. Então, aí a gente pensar o seguinte: qual o valor hoje que o instrutor de musculação, o instrutor ali da academia, ele recebe para trabalhar com atividade física? Se a gente pegar aqui uma média hoje falando do mercado aqui de São Paulo, é de R$ 10,98 a R$ 16,48. Esse valor é muito baixo. Lembrando o seguinte, você como educador físico, você gastou aí pelo menos de 3 a 4 anos para fazer a faculdade de educação física. Hoje tem uma diferença aí da quantidade de anos, dependendo da faculdade, mas de 3 a 4 anos. Fora isso, a gente gosta e a gente faz muito curso de capacitação. Você investe realmente em curso de capacitação. Esse valor é razoável para você hoje fazer as suas atividades, você realmente conseguir ter a sua qualidade de vida que você precisa, ou então realmente você conseguir manter e sustentar a sua família? Então pense o seguinte, é muito baixo esse valor, não é isso? E aí a gente tem uma tendência no mercado, que é o quê? O educador físico, o educador físico, o professor que está ali na academia, ele migrando para ser o quê? Personal trainer. E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Como que você está pensando realmente em migração, migrando aí de educador físico, instrutor de musculação para personal trainer, ou instrutor de algum tipo de modalidade para realmente ser personal trainer? Você está pensando nisso nessa sua transição? Você está realmente planejando esse processo? Porque a tendência vai ser essa. A gente vê um movimento muito grande dos instrutores, dos professores de educação física pensando realmente em ser personal trainer. Por quê? É onde a gente consegue realmente ter um salário maior, ou realmente pensar em ganhos maiores, é como personal trainer. A gente não vai conseguir a gente não consegue depender somente desse valor que eu acabei de falar para vocês, que é a média aí de São Paulo, entre 10,98 e 16,48. Então a tendência é o educador físico começar a pensar como personal trainer. E aí, quando a gente começa a pensar com isso, e aí o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a gente precisa ter alguns tipos de conceitos para a gente realmente pensar como uma empresa e construir realmente nossa formação e como você vai atuar como personal trainer. E eu queria trazer aqui alguns conceitos para vocês. Primeiro conceito é você precisa resolver algum tipo de problema. Eu já falei isso anteriormente, vou falar novamente. Quando o seu cliente tem algum tipo de problema, você precisa visualizar o que? A solução desse problema. Quando você consegue começar a solucionar aquele tipo de problema, aí sim você começa a ter uma visão um empreendedor e um conceito realmente de empreendedorismo. Por quê? Você está vendo solução para um problema do seu cliente. E aquele tipo de cliente pode ser não só um, você pode ter 5, 10, 15, 100 clientes com o mesmo tipo de problema. Vamos falar o seguinte: quantas pessoas hoje querem ou precisam perder peso? Se você tem uma forma única de você, um método que você já validou, já testou com alguns clientes que as pessoas perderam peso, você pode e deve realmente fazer com que esse serviço chegue para mais pessoas. Você consegue realmente vender isso para outras pessoas. Ou então ganho de massa magra. Você trabalha com fisiculturismo, você tem um método, um conceito onde as pessoas conseguem realmente ter uma evolução da parte física, você também precisa colocar isso como um pacote num produto
onde as pessoas vão conseguir comprar e trabalhar realmente no seu método. Então a gente precisa resolver problemas das pessoas e problemas de diversas formas, desde a perda de peso, ganho de massa magra, ou então alguém que quer um condicionamento específico para alguma modalidade esportiva. Então tem vários problemas que a gente consegue resolver como educador físico, como personal trainer. Segundo conceito é o seguinte: você precisa gerar algum valor, você precisa gerar valor real para as pessoas. Quando a gente fala gerar valor real, qual a transformação que você vai dar para o seu cliente? Qual o tipo de transformação que você vai dar? A partir do momento que você entrega alguma transformação para ele, você está gerando um valor para ele. Ele vai ter um valor daquilo que ele comprou. Ele vai ter uma evolução realmente. Ele vai conseguir obter resultado com o seu produto, com o seu serviço. E em contrapartida, você vai gerar valor para quem? Para você mesmo, porque você vai cobrar aquele serviço do seu cliente. Então você vai gerar valor para o seu cliente, vendendo seu produto, e para você, recebendo realmente o valor que você está cobrando daquele seu cliente. Então, você está gerando o valor real nas duas pontas, tanto para o cliente quanto para você mesmo. E um conceito que é importantíssimo e algo que às vezes a gente tem dificuldade de desenvolver é o quê? Pensar como dono do negócio. A gente tem que ter a visão muito maior do que é a nossa aula de personal trainer. A gente às vezes pensa muito no quê? No valor que eu vou cobrar inicial do meu cliente. Mas o valor que você vai cobrar, será que esse valor tem todo o seu custo do seu trabalho realmente? Porque o custo do trabalho não é só a sua hora aula, lá, dando aula para o seu cliente, é você montar o seu treino, estruturar o seu programa de treino, aí como você vai entregar para o seu cliente, se você vai ter algum tipo de custo de aplicativo, de software, alguma coisa que ele vai utilizar, qual o tipo, se você vai ter o deslocamento para poder dar essa aula, isso está dentro do papel, você pensou no valor que você vai gastar, se você tiver que ter o custo da sua alimentação do seu dia, isso está dentro das suas aulas. Então a gente precisa ter um pensamento geral, um pensamento realmente muito maior do que somente a nossa hora aula ou somente a nossa aula ali com o nosso cliente. A gente precisa pensar realmente no ciclo. E aí pensar como dono se a empresa, se eu sou a minha empresa, eu preciso colocar tudo isso dentro do pacote. Quais são os meus custos realmente para trabalhar com esse cliente? Então a gente precisa realmente pensar de uma forma muito maior, não só na nossa hora aula. Deixar uma pergunta do seguinte: qual o tipo de problema que só você resolve de uma forma única? Se você tem algum tipo de, se você já tem o seu público de trabalho, você já resolve algum problema para o seu público de trabalho. Se você já trabalha, por exemplo, com hipertrofia ou com emagrecimento, aquele nicho de trabalho você já está resolvendo algum tipo de problema do seu cliente. Então eu queria que você colocasse aí no papel, no bloco de notas, pensa, reflete realmente. Qual o problema que você, de uma forma única, só você realmente consegue resolver? Porque quando a gente fala de hipertrofia, por exemplo, ou emagrecimento, muitas pessoas trabalham, mas só você vai ter aquela solução para aquele seu cliente. Aquele cliente que você está dando aula, ele te procura por algum motivo. Então a gente precisa entender por que a gente, que aquele cliente está treinando comigo, o que eu consigo entregar para ele, que ele consegue ter valor no meu treino. Então a gente precisa entender qual é o tipo de problema que a gente resolve de uma forma única para os nossos clientes. Tudo bem? E aí a gente tem um segundo ponto, que é o seguinte, a mentalidade empreendedora. E aí quando a gente começa realmente a ter essa mentalidade empreendedora, a gente começa a envelopar, começa a pensar realmente em tudo que a gente está falando aqui agora, que a nossa aula deixa de ser só uma aula e passa realmente a ser um produto, um serviço que você vai entregar valor para o seu cliente. E aí, essa mentalidade empreendedora ela passa por quatro pilares. Esses pilares são o seguinte: primeiro, protagonismo. O primeiro pilar na mentalidade empreendedora é o protagonismo. Você realmente ser o protagonista do seu trabalho. A partir do momento que você trabalha com um cliente, com um nicho de mercado, você vai começar a ser protagonista daquele mercado, você vai ser especialista daquele tipo de assunto. É algo que só você vai conseguir atingir as pessoas do seu jeito, da sua forma realmente de falar. Lembra o seguinte, a gente tem 130 mil professores de educação física, mas nós temos muito mais clientes aí, potenciais clientes que estão procurando atividade física. Você vai conseguir, as pessoas vão conseguir realmente simpatizar com você, entender a sua mensagem, porque a gente consegue, com a nossa mensagem, atingir várias pessoas. Então você vai ser protagonista para os seus clientes. Então a forma como você vai começar a falar, a forma como você vai divulgar o seu trabalho, de alguma forma vai fazer sentido para as pessoas. Então você vai conseguir realmente ser especialista e protagonista do seu trabalho, da sua forma realmente de agir.
Então, o primeiro pilar é o quê? Ser protagonista de você mesmo. Construir realmente o seu valor para as pessoas. Segundo pilar dessa nossa mentalidade empreendedora é a adaptabilidade. Como educador físico, é algo que a gente já nasce com a gente quando a gente se torna educador físico, a adaptabilidade. Por quê? Às vezes a gente tem 10, 15 clientes no mês, no outro mês a gente tem 3, 5 clientes. Então a gente já é um ser adapto, porque a gente tem que se adaptar com essas dificuldades da nossa profissão. Então a gente vai ter essa adaptabilidade, mas para resolver problemas e conseguir minimizar esse tipo de problema. A gente vai ter que adaptar o quê? O nosso serviço e fazer com que a gente consiga realmente ter um programa, um projeto que a gente não tenha mais essa oscilação de clientes, que você consiga trabalhar de uma forma coesa, uma forma coerente, onde esse tipo de problema não vai mais te afetar. Você vai ter que pensar em outros, você vai ter que se adaptar a outras possibilidades, a outro tipo de problema, mas não vai ser mais a procura por clientes, mas sim como você vai conseguir atingir mais pessoas, qual vai ser o tipo a forma como você vai entregar o seu trabalho, se é daquela forma que começou com 10 clientes estava bom, e agora que você tem 100 clientes, como que você vai se adaptar realmente a esse tipo de processo? Então, a adaptabilidade é algo que a gente vai realmente trabalhar e vai trabalhar isso dentro da nossa profissão todos os dias, todos os anos, toda vez que você realmente for personal trainer, você vai ter que ser uma pessoa adaptável dentro da nossa função. O terceiro pilar é o seguinte, é algo que a gente tem dificuldade para ter, todo mundo em algum momento tem algum tipo de dificuldade, eu tenho bastante nisso, preciso me lembrar realmente desse pilar, que é o seguinte, é o foco. Foco nas suas atividades, foco naquilo que realmente precisa ser feito naquele momento. Às vezes a gente coloca várias atividades no mesmo tempo e a gente acaba desfocando realmente do que é o mais importante para ser feito naquela hora. Então a gente precisa ter o foco da gente realmente pensar em uma coisa de cada vez. Na educação física a gente tem vários campos e várias possibilidades para trabalhar, vários tipos de clientes que a gente consegue atender, só que isso acaba perdendo o quê? O foco principal do nosso objetivo. Qual o tipo de cliente, qual o nicho de mercado que você realmente quer ser protagonista? Você quer ser protagonista no emagrecimento, na hipertrofia, no condicionamento físico para atletas? Você quer falar com algum nicho específico, idoso, gestante? Qual o foco que você quer ter? A gente pode ter de uma vertente na educação física? Sim, nós podemos, mas primeiro faz o seguinte, faz sua primeira lição de casa, trabalha em faz um trabalho muito bem feito em um tipo de cliente, em um tipo de treinamento, desenvolve seu serviço para aquele público, para depois realmente você pensar em outras possibilidades e outras vertentes da educação física. É o seguinte, visão de longo prazo. A gente não vai começar e não vai iniciar nosso trabalho pensando que a gente vai parar e vai terminar depois de daqui 3, 6 meses. A gente quer realmente construir um valor, construir uma empresa, construir uma marca que vai durar anos aí no mercado. Então a gente precisa realmente ter uma visão de longo prazo. E para isso é organizar realmente tudo o que você precisa fazer desde o início, ter isso bem escrito no papel, ou desenvolver realmente o seu diário, a sua forma de realmente de trabalhar e ter cada passo que você vai seguir a partir daí. Tá certo? Na prática, como que a gente pode realmente estruturar isso e realmente ter nosso trabalho de educador físico, de personal trainer sendo desenvolvido? Então a gente vai falar algumas formas que a gente pode realmente colocar isso para funcionar. A primeira delas é como que a gente faz para definir o nosso nicho de mercado. O nicho de mercado é importante. Não falei dos 4 pilares que você precisava ser protagonista? Então, você vai ser protagonista de um nicho de mercado, de um tipo de público. A partir do momento que você tem o seu nicho, o seu público, você vai começar a ser visto como especialista daquele ramo, daquela área, daquele segmento que você vai trabalhar. Então, um nicho de mercado é muito importante para isso, para você conseguir desenvolver o seu trabalho e as pessoas começarem realmente a te ver como especialista daquele nicho que você está falando. A partir do momento que você está falando com o seu público, realmente trabalhando com ele, vai ser muito mais fácil para você captar outros clientes. E pense o seguinte, se você tem aí hoje 10, 15, 20 alunos, qual for, pega desses seus alunos, faz ali uma lista. Qual é o tipo de público de aluno que você mais gosta de dar aula? Não que você não goste de dar aula para os outros, não é isso. Mas qual é o tipo de serviço que você gosta mais de entregar para eles? Você gosta de falar com aquele público que está buscando hipertrofia? Ou então você gosta de trabalhar com aquele público que está buscando condicionamento físico para maratona, para o triatlon, condicionamento físico para alguma modalidade esportiva, ou você gosta daquele público que está buscando emagrecimento.
Então você tem várias opções para você começar a pensar qual o tipo de público que você gosta de trabalhar. A partir do momento que você identifica esse público, você tem o seu nicho, você vai começar a falar realmente com essas pessoas, tudo bem? E aí o segundo ponto é o seguinte, você já tem o seu nicho, como que você vai começar a criar uma oferta para ele? Então a oferta nada mais é do que o seguinte, você tem o nicho, você tem o serviço, como que você vai envelopar realmente o seu treino, você vai entregar uma transformação para esse cliente, você vai construir e desenvolver uma transformação para ele, solucionando o problema dele. Então ele tem um problema, você tem o trabalho, você já tem o serviço, você já tem a sua forma única de resolver aquele problema, você vai criar uma oferta para ele construindo valor, entregando uma transformação, o prazo que você vai fazer isso. Então você vai desenvolver realmente uma oferta de um trabalho para o seu cliente. Para que na hora da venda, e aí a venda é um tópico importante da prática, a venda você vai construindo isso para sua venda. Aí você vai agregar valor, você vai ter o valor realmente do que você vai cobrar do seu cliente, você vai entregar a transformação para ele, ele vai ver valor no seu trabalho e vai fechar o seu pacote de treinamento, seja se for 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, você vai realmente construir uma venda para o seu cliente. E algo que a gente precisa pensar também na prática realmente são as ferramentas que a gente vai trabalhar. Ferramenta, desde a ferramenta que você vai entregar para o seu cliente, se você vai entregar um software, um aplicativo, se ele vai ter algum tipo de aplicativo realmente para ele ter o treino dele, e também as ferramentas que você vai ter para a sua organização. Ferramenta onde você vai desenvolver sua parte de finanças, sua organização dos seus treinos, quais são as ferramentas e as formas como a mecânica que você vai trabalhar no seu dia a dia. Isso é muito importante, isso mostra que você vai ser organizado desde o início. Você vai se organizar realmente para você ser um personal trainer, tá certo? E aí a gente vai chegar no nosso pitch de personal. Quando você vai sentar com o seu aluno, você vai fazer o seu pitch de personal. E aí são 3 perguntas muito importantes que você tem que fazer para você mesmo, para você passar para o seu cliente. Para quem você trabalha? Qual o tipo de cliente que você trabalha? Você já tem ali o seu nicho de trabalho? Você já tem o seu nicho, o seu público de trabalho? Qual a transformação que você gera? Qual o tipo de transformação você entrega para aquele cliente? E importante, em quanto tempo você promete isso? Então a gente tem essas 3 perguntas para fazer antes de você ir para o seu pitch de personal. Responde essas 3 perguntas, tenho certeza que quando você sentar com o seu primeiro cliente ou os seus clientes daquele nicho, vai ser muito mais fácil de você fechar ali o seu contrato e fechar realmente o seu plano de treinamento com eles. E pensando realmente no mercado do personal trainer, quais são as principais formas realmente da gente pensar em empreendedorismo? Vou trazer algumas opções de mercados que são muito importantes e são fáceis da gente realmente trabalhar. Primeiro deles, treino online e híbrido. O online veio pós-pandemia, ficou e a gente consegue trabalhar muito, muito bem com o treino online. E o híbrido é um complemento, alguma entrega que você faz para o seu aluno, tanto na parte online quanto na parte híbrida. Você junta as duas opções. Algum tipo de serviço que você vai fazer um acompanhamento para ele, por exemplo, uma consultoria de corrida, você vai acompanhar ele no final de semana, mas durante a semana ele vai ter os treinos dele ali online. Então você vai entregar essas duas formas para ele. Segundo, e aí eu gosto muito desse tipo porque é o seguinte, são grupos de desafio. São desafios que você cria ali em pouco tempo, em coisas de semanas, 4, 6 semanas, algo rápido para você movimentar os seus clientes. Aí você pode ter um desafio para os seus clientes que já treinam com você, ou clientes que você está realmente buscando novos clientes para você ter ali dentro do seu pacote de treino. Então, desafios curtos, desafio de emagrecimento, desafio de condicionamento físico, algo que as pessoas vão fazer ali de uma forma rápida, às vezes até competir entre elas também. Então, as pessoas gostam desse tipo de competição. Então, esses grupos de desafios são muito importantes, tá certo? Um terceiro campo, um pouquinho mais complicado da gente entrar, mas também é uma possibilidade, que são os personal corporativo. Algumas empresas buscam o serviço de educador físico para você desenvolver um projeto para os colaboradores. E aí você vai ter que criar realmente um projeto e mostrar para aquela empresa que é importante ter aquele tipo de serviço que você vai prestar para os colaboradores dela. Então, as empresas que têm na sua missão, na sua missão realmente a importância de ter a atividade física, elas são bem propensas de fechar algum tipo de contrato com você, buscando esse tipo de serviço para os colaboradores. Mas aí você vai ter que fazer um trabalho realmente de pensar quais são essas empresas e desenvolver um projeto específico para elas, tá certo? Um outro campo que é importante a gente pensar é um campo que
que cada vez mais está crescendo são os nichos específicos. Quando a gente fala de nichos específicos, pensa o seguinte, os idosos. Idoso, a população mundial vem envelhecendo. Então, se você trabalha com idosos, você já tem um nicho específico. Você pode desenvolver um trabalho para esse tipo de público. Gestantes. A mulher ela fica gestante durante 9 meses. Você pode criar um programa para aquele, quando a mulher está gestante e depois um pós-parto. Então, um programa adicional para a mulher que está ali no pós-parto. Então, tá vendo? Você está trabalhando com um nicho específico em dois prazos, em dois tipos, em dois momentos diferentes. Então, você precisa já ter uma visão de longo prazo, porque a mulher vai ficar gestante durante 9 meses e na continuação. Então, isso é um nicho específico. Condicionamento físico para atletas. Então, as pessoas estão buscando cada vez mais especialistas para algum tipo de modalidade específica. Então, um nicho específico também. E outra forma de realmente de mercado que você pode atuar são os produtos digitais de diversas formas, e-books, cursos, palestras, alguma coisa que você consiga fazer e comercializar realmente na parte digital para os seus clientes, tá? E aí a gente tem realmente algumas coisas que travam a gente, são as dores e os nossos sabotadores. Isso acontece com todo mundo, galera. Isso está inato do ser humano. As dores e os nossos medos estão aí, mas a gente precisa realmente tentar enfrentar eles. E aí eu vou citar alguns aqui, algumas coisas que a gente vai acontecer e que a gente tem que tentar superar. O primeiro deles é medo de aparecer. E aí a melhor coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte: todo mundo em algum momento tem um medo de aparecer, mas se você não aparecer, é aquela velha ditado, se você quem não aparece, quem não é visto não é lembrado. Então se você não aparecer para as pessoas, aparecer para os seus clientes, eles não vão comprar de você. Então você não vai realmente fazer mudar o seu jogo se você não tiver alguma forma de aparecer. E aí não precisa ser só na parte online, vai aparecer de diversas formas. Então às vezes você pode fazer um grupo de pessoas que vão divulgar o seu trabalho, que você vai ter algum tipo de conhecido que vai fazer um evento onde você vai disponibilizar sua hora para ir lá e fazer uma apresentação do seu trabalho para aquele grupo. Então a gente tem que aparecer de alguma forma. Então o medo de aparecer ele acontece realmente, a gente tem essa dificuldade, mas é o seguinte, vai com medo mesmo, vai e faz, apareça para que seus clientes realmente possam saber que você existe e saber que você principalmente tem um serviço que vai solucionar aquele problema daquele cliente, tá certo? Não saber vender, esse é um sabotador e é algo que a gente precisa trabalhar realmente. Como educador físico, a gente tem essa dificuldade de não saber vender, de não tá dentro do nosso, não tá dentro do nosso normal realmente vender o nosso serviço. Às vezes a gente tem dificuldade para gerar o nosso valor, para colocar o valor correto que você precisa cobrar. Então a gente precisa ter técnicas e formas de a gente quebrar diminuir essa dor e realmente começar a vender melhor. Então não saber vender realmente é um limitante e é algo que a gente precisa trabalhar e realmente fazer com que isso diminua cada vez mais dentro da nossa atividade e você começa a realmente pensar como empreendedor a partir desse momento. Falta de organização. Isso é um limitante, isso é um limitante do educador físico. Às vezes a gente pensa, realmente a gente quer trabalhar com uma pessoa que é emagrecimento e você já começa a pensar no tipo de treino, no desenvolvimento que você vai fazer, mas você nem pensou no produto que você vai entregar para essa pessoa. Você já foi lá para o final e aí não trabalhou na base. A gente esqueceu realmente de organizar o nosso produto, de organizar a nossa entrega do nosso programa para o nosso cliente. Então se organize. Se organize desde o início, comece realmente a estruturar a sua organização, realmente o seu trabalho, para você poder entregar um trabalho bem feito para o seu cliente. E aí o último que eu vou falar é o seguinte, não é nenhuma dor, nem um sabotador, mas realmente é uma forma da gente nos acomodar, que é o quê? Depender da academia para tudo. Se você está, por exemplo, numa academia de rede, é muito fácil você realmente ter o seu personal trainer. Hoje o mercado de personal está muito inflado. E as academias cada vez mais têm uma procura por personal. Se você está numa academia, você se acomoda. E aí você não vai desenvolver o quê? A sua veia empreendedora. Você não vai ter por que realmente pensar no seu como empreendedor. Porque de alguma forma ou outra você vai ter algum cliente chegando. Mas às vezes é pouco, às vezes não é na hora que você precisa. Então você não se acomodar é importante para você realmente pensar como um empreendedor e desenvolver realmente o seu trabalho, que você tem muito potencial. É só você realmente trabalhar de uma forma, começar a pensar realmente de uma forma diferente e não se acomodar e pensar que a academia vai te entregar todos os alunos dela.
Plano de ação rápido, são 3 dicas que você pode usar agora mesmo. Acabou aqui esse vídeo, você já começa realmente a utilizar. Primeiro deles, escolhe um nicho. Escolhe o seu nicho de trabalho. Lembra lá que eu falei? Aqueles clientes que você mais gosta de dar aula, aquele tipo de perfil de alunos que você gosta de dar aula, aquele pode ser o seu nicho de trabalho. Seja emagrecimento, seja hipertrofia, seja o atleta. Então, comece realmente a desenvolver o trabalho específico, então entender qual o nicho de trabalho que você gosta de fazer. Aquele público vai ser importante para você. Segundo, se comunique com o seu público. A partir do momento que você tem o seu nicho, comece a realmente fazer a comunicação com esse público. E não precisa ser só no online. Você pode fazer isso também no offline, falar diretamente com o seu público. Comunica com ele que você tem um tipo de produto para aquele perfil. Comece a vender realmente o seu produto, ou nem vender, comece a realmente falar com as pessoas que você é especialista daquele assunto. Comece a mostrar realmente para as pessoas que você tem conteúdo e pode ajudar elas de alguma forma. Tudo bem? E a terceira dica é uma dica bem simples, ofereça algo simples para o seu cliente. Às vezes a gente está pensando em ideias mirabolantes, ideias revolucionárias, e talvez não seja isso que o seu cliente quer, talvez ele queira algo simples que ele vai conseguir fazer, que ele vai começar realmente a utilizar o seu serviço. Então ofereça algo simples de início para depois você ir para algo um pouco mais robusto e realmente pensar de uma forma um pouco mais diferente. Mas algo simples vai te dar bastante resultado se você começar a pensar dessa forma. Para a gente terminar, queria só deixar um recado que é o seguinte: o sucesso como personal trainer está em você se enxergar como um negócio desde o início. Então, se você é personal trainer, se você é educador físico, está buscando seu sucesso, comece a pensar e ter a mentalidade de que você é um negócio, que eu tenho certeza que seu sucesso vai chegar e vai chegar muito rápido. Espero que você tenha gostado. Dá um like no vídeo, compartilha. Te espero nos próximos vídeos. Até mais.